Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muda um pouco de assunto. Vamos tratar nesta manhã, repercutir um pouco a reunião que estivemos em Bento Gonçalves na última sexta-feira, em que ocorreu uma mesa redonda acerca do projeto de lei protocolado pelo deputado federal gaúcho João Derli, que pretende criar a zona franca da uva e do vinho. Uma reunião extremamente importante, com a presença de muitos prefeitos da região. O vereador Felipe, presidente da MESNA, estava lá, prefeito Valdemar De Carli, prefeito Pazim, de Bento Gonçalves, o presidente da FAMURS, eleito Setolin, estava lá, muitos vereadores, muitos secretários, prefeito Setolin de Garibaldi, produtores de vinho da nossa região. E nós fomos lá também deixar uma contribuição, esse assunto, vereador Felipe, que Vossa Excelência trouxe dessa tribuna, extremamente importante, e eu gostaria de reconhecer isso, porque foi a partir do pronunciamento de Vossa Excelência e que desencadeou todo esse processo, e que nós estamos muito vigilantes, debatendo os objetivos do que vem a ser isso, né, o que se pretende com um projeto de lei dessa Zona Franca, que, como disse, é um projeto, não somente um projeto importante, mas um projeto extremamente necessário para a nossa região da uva e do vinho. Dessa região compõe 23 municípios, que vai criar essa área de livre comércio, de importação, de exportação, né, um regime fiscal especial, com isenções, com reduções de alíquotas, algumas delas de IPI, enfim, reduzidas a zero, com muitos objetivos, né, de desenvolver a nossa atividade vitivinícola local, de promover o enoturismo, que é o turismo focado na uva e no vinho, mas também aquilo que é muito importante na área do desenvolvimento, vereador Adiló, que é estimular a geração de emprego e renda, né? Esse projeto é um projeto de lei extremamente audacioso, mas que vai precisar de muito apoio político. Nós vamos precisar fechar um pouco os olhos para as cores partidárias, vamos dizer assim, eu já vou lhe conceder, vereador Felipe, e porque é um projeto que dialoga com o desenvolvimento social e econômico da nossa região, da Serra Gaúcha, né? E ele também objetiva não só melhorar, né, a imagem, a promoção do vinho nacional, mas, acima de tudo, ele também pretende aquilo que é a grande queixa do produtor de vinho hoje, que é reduzir os custos da produção vinícola. A elevada carga tributária, ela penaliza, realmente é muito prejudicial essa cadeia de serviços, então esse projeto ele pretende isso. E aquele paradoxo que existe entre renúncia fiscal e incremento de receita, com certeza precisa ser feita uma análise que é muito breve. Se perde um pouco no início, né, um lado, mas depois se ganha muito do outro. É assim, né? Se isenta, se reduz impostos, né, para o desenvolvimento social e econômico de toda uma cadeia de serviços, né, e da indústria, mas se ganha mais depois com toda a cadeia. Eu já lhe forneço uma parte, vereador Felipe, por gentileza. Vereador Toigo, eu tenho certeza que naquele momento que eu fiquei sabendo desse projeto, e a gente trouxe até a casa e teve o apoio da Comissão de Agricultura e agora a Comissão de Desenvolvimento Econômico também, seu pronunciamento no dia, ele já começa a dar uma inversão de que era a proposta inicial, porque era um possível isolamento de 4 municípios em detrimento de toda uma região produtiva, né, que ia ter um enfrentamento muito grande dentro dessa própria região, e hoje a gente começa já a pensar de 23 municípios, né, Caxias do Sul se pronunciou, recebemos o deputado Derli aqui na Câmara também há uns 2 meses atrás, juntamente com a Comissão da Agricultura, e os municípios começaram a se somar. E isso repercute positivamente para a região. E eu concordo com o senhor quando diz que tem que abrir mão das cores partidárias, porque esse é um projeto regional. Ele não é um projeto de Caxias do Sul, ou de Farroupilha, ou das cidades que estavam inicialmente no projeto do deputado Derli. Quando o deputado Derli começou a conhecer e ver a importância do envolvimento de todos os municípios da região, isso começou a ganhar corpo, e esses 23 municípios somados hoje podem inverter aquela situação inicial, que era de um isolamento de alguns municípios do Estado,
em detrimento de outros municípios do país, inclusive. E agora, com essa entrada de 23 municípios, eu tenho certeza que a região ganha muito e Caxias do Sul e, consequentemente, todas as cidades próximas acabam tendo uma situação um pouco diferenciada com relação, inclusive, aos vinhos que vêm de fora do país e aumenta a concorrência, qualificando cada vez mais o nosso produtor aqui e toda essa cadeia da uva e do vinho, que é muito forte na nossa região. Sem dúvida, vereador Felipe, o deputado João Derli foi muito solícito, nos acolheu, né, a nossa súplica, reiterando, fomos lá, vereador Tomé, reafirmar, né, o que nós estamos querendo. Justamente é a nossa vontade de apoiar esse projeto, de ingressar, porque nós tivemos uma preocupação em fazer essa consulta no banco de dados do Congresso Nacional e lá estava apenas Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, Garibaldi, Monte Belo e Santa Teresa. Se opa, tem alguma coisa errada aí. E nesse sentido, nós reiteramos isso, levamos documentado à comissão, Wagner Petrini, vereador Chico Guerra, vereador Adilói, vereador Cassina também, reafirmando, né, e reiterando esse compromisso que nós queremos de inserção de não só Caxias do Sul, mas Caxias do Sul, Carlos Barbosa, Farroupilha, Flores da Cunha, Nova Pádua e Antônio Prado, além dos outros municípios, a toda a região da uva e do vinho. Porque esse projeto, ele é um projeto que vai reduzir custos, é um projeto que vai ter um incremento na arrecadação, porque hoje a arrecadação de impostos, né, ela representa pouco, e na verdade, para o produtor, muito, mas para o governo federal, pouco. Então, vai se poder isentar. Mas também para tornar esse produto, que é o vinho, mais competitivo. Né? Nós temos toda uma característica, né, esses municípios que compõem a região da uva e do vinho, de tradição, da história, da colonização, da cultura, do trabalho. São municípios já consagrados e consolidados na produção vitivinícola, né, todos eles pertencentes à Serra Gaúcha, à região metropolitana da uva e do vinho, inclusive o Nordeste do Rio Grande do Sul. E não só isso, vamos levar também uma outra demanda, vereador Adiló, em que nós fomos buscar parâmetros disso na legislação de Portugal e da Itália. Nós sugerimos e achamos que esse é o momento propício para que se anexe num substitutivo um programa de apoio ao jovem agricultor. Nós estamos presenciando a fuga, não somente de jovens, mas de muita gente do campo, do meio rural, e nós precisamos que o jovem esteja lá. Mas ele precisa ter oportunidades, ele precisa ter incentivos, ele precisa ter linhas de crédito, linhas de financiamento para poder abrir a sua empresa, para ampliar o seu empreendimento já existente. Então, nós fomos levar isso também. Fizemos uma fala, toda ela muito embasada, de que a força também do campo hoje, a sucessão que precisa ocorrer nas famílias dos produtores, vai se dar no braço do jovem. Então esse é o momento da realização, né, do projeto da Zona Franca, da uva e do vinho, mas também na inserção, no bojo, no texto do projeto, né, de algo que diga, que dê condições, que seja uma alternativa, né, para que o jovem tenha oportunidades de permanecer no meio rural, para que tenha êxito no campo econômico, para que tenha realização socioprofissional, acesse a linhas de crédito, de financiamentos, facilidades de incentivos para empreender, garantia de inserção produtiva. E o que foi sugerido? Nós, inclusive, sugerimos o texto para se colocar, né? Foi sugerido que se tenha facilidades para ele abrir ou ampliar empreendimentos, para que os jovens contemplados tenham a idade entre 18 e 35 anos, né? Que os municípios, no caso, que vão fazer parte da Zona Franca, do Estado do Rio Grande do Sul e da União, poderão conceder indenização ou ressarcimento dos investimentos realizados em vitivinicultura. Por exemplo, for feita uma nova cantina, uma nova vinícola, um novo empreendimento na produção de garrafa, de rolha, de engarrafamento, que eles tenham a possibilidade de ter o ressarcimento desses investimentos. Também suporte aos jovens empreendedores para acessar financiamentos e aumentar a qualificação do produto. Isso, eu queria que deixasse também na tabela da carga tributária, né, do vinho, que é extremamente alta. Se nós formos perceber entre PIS, COFINS, ICMS e IPI hoje incidentes sobre a cadeia do vinho, nós vamos ter numa garrafa, vereador Ues, que custa, por exemplo, R$50,
30 somente em tributos. Então nós temos que continuar vigilantes, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comissão da Agricultura, e nós reiterarmos principalmente a eliminação da substituição tributária tão danosa na produção do nosso vinho, porque ela incide lá sobre a venda, né, do nosso vinho, encarecendo ele. Então são medidas que precisam ser pleiteadas também junto ao governo do Estado, para que recorra, né, a política fazendária da União, para que se retire a substituição tributária para não penalizar. De resto, agradecer ao presidente por nos ter dado essa representação, mas também cumprimentar a Comissão de Agricultura, o vereador Felipe, que trouxe, né, isso da tribuna, e os meus colegas da Comissão de Desenvolvimento Urbano também, que estão vigilantes conosco na possibilidade de incluir Caxias e outros municípios no projeto da Zona Franca da Uva e do Vinho. Muito obrigado, presidente.